Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo polêmico que eu fiz esses dias, um vídeo sobre a tatuagem e outras coisas. Eu recebi muitos e-mails. E ontem eu estava assistindo um vídeo do nosso irmão Rubens, que ele fez um hangout ao vivo, e ele comentou sobre a tatuagem. Hoje eu vou contar uma história, claro, maquiada, para que os nossos irmãos verdadeiros entendam o que eu vou falar. Tatuagem é pecado ou não é? O primeiro grande erro é querer separar o espírito do corpo. Alguma vez, eu faço uma pergunta. Alguma vez você já viu algum espírito pegar uma arma e matar alguém? Alguma vez você já viu algum espírito roubar teu próximo? Alguma vez você já viu algum espírito fazer o mal para alguém? Não. Quem faz mal é o corpo. O corpo e o espírito são um. De fato, que o nosso Messias, quando subiu ao céu, ele subiu com o corpo dele. Quando os 24 anciões subiram ao céu, eles subiram com o corpo deles. Nosso Pai restaurou, ressuscitou eles dos mortos, os 24 anciões, e levou ao céu. Nosso Messias morreu, depois de 3 dias ressuscitou e subiu ao céu com o seu corpo. O maior erro de todos é querer separar o corpo do espírito. Notem, tudo o que você faz é o seu corpo que faz, através do espírito. Se você quer agradar o nosso Pai ou não, é seu corpo e seu espírito junto. Não tem como os dois separar os dois. Por isso que muitas pessoas vão ao erro. Porque acha que o espírito só vai subir o espírito ao Rei do Céu. Se eu fosse subir só o espírito, não necessitava ressuscitar as pessoas dos mortos. A pessoa precisa de um corpo para subir ao céu. Ela vai ter um corpo lá. Ela não vai ser um fantasma. De fato que o Messias subiu com o corpo dele. Os 24 anciões subiu com o corpo deles. Nós, quando formos, depois da tribulação, depois daqueles dias, aqueles que sobreviverem e que for subir ao céu, vai subir com o seu corpo. Aí eu te pergunto. Eu pergunto para vocês, muitos mandaram mensagem para mim, respondendo, falando, não adianta querer cobrir mulher, proteger pai, proteger mãe, proteger amigo, não adianta. Para o nosso Pai isso não cola. Não cola. Se Ele te fez o seu corpo, Ele te fez perfeito. Se Ele te fez seu corpo, é para você usar e não mexer no que Ele fez. Porque se você mexer, você está dizendo que Ele é incompetente. Se fosse para vocês nascer com o nome Jesus Cristo no seu corpo, você já nasceria de fábrica, já viria da barriga da sua mãe com o nome Jesus Cristo, Yahweh, Yahoshu, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Então cuidado com isso. Às vezes, meus irmãos, muita gente quer proteger pai, mãe, filho, mulher, irmão, dos seus erros. Presta atenção, quando você faz uma tatuagem no seu corpo, você está escrevendo essa maldita tatuagem no seu espírito. Porque é esse corpo que você tem, é essa aparência que você tem, que quando o Pai ressuscitar dos mortos, aqueles que morreram ressuscitar, vai subir ao céu. Ele vai ressuscitar, desculpem, ele vai ressuscitar, e aí ele vai dar um corpo perfeito. Mas a base é esse seu corpo. Você vai receber um novo corpo? Sim, mas a base é essa. Tudo que você faz no seu corpo é seu espírito que faz. Vamos a uma história. Presta atenção, eu vou falar uma história agora muito bem maquiada. Os irmãos que vão querer entender, ou que não entender, paciência. Como eu digo, tomem cuidado. Não queira proteger pai, mãe, irmão, filho, sobrinho, tio, irmão, mulher. O Messias disse: meu irmão, meu pai, minha mãe, é aqueles que obedecem ao nosso Pai que está no céu. E que não muda o que Ele fez. Porque se você muda o que Ele fez, você está dizendo que Ele é um incompetente, um inútil. E não se esqueça, o corpo e a alma andam junto.
Você nunca viu um ladrão indo roubar um banco sem o espírito. Você nunca viu um ladrão ir matar uma pessoa sem o espírito. O espírito e o corpo andam juntos. O corpo e o espírito andam juntos. Tudo que você faz com o seu espírito, com o seu corpo, é um só. É responsável. Seu corpo, tudo que o seu corpo fazer, você é responsável. O espírito e o corpo são um. São um. Você nunca viu, como eu disse, você nunca viu um ladrão ir roubar um banco, matar uma pessoa sem o espírito. O corpo e o espírito andam junto. Quem dá ordem para o corpo fazer o mal ou o bem é o espírito. Então vamos contar a história, e essa história eu vou usar o nosso irmão Rubens e a esposa dele, a nossa irmã Elaine, como base. Aqueles que fizeram tatuagem, eu não disse que vai para o inferno, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que aquele que fez se arrependa perante o Pai e peça perdão, que com certeza ele vai perdoar as pessoas. Mas não pense que você acha que isso é certo. Eu digo para vocês, como irmão de vocês, que nunca participou do sistema religioso, que está fora, que rodou o mundo, cuidado com isso, porque eu já vi isso em todos os cantos do mundo onde eu fui. Eu vi esse sistema maldito de fazer desenhos em homenagem ao diabo, os anjos caídos. Então, eu estou avisando para vocês, os irmãos, que você vai entender muito bem. Eu vou usar essa história hoje, vou usar o nosso irmão Rubens e nossa irmã Elaine. Vamos supor que eu vou fazer uma visita para o nosso irmão Rubens e para nossa irmã Elaine. E eu chego lá, nosso irmão Rubens fala para mim: Robert, eu vou precisar viajar durante uma semana. Você poderia cuidar da minha casa para mim? Imagine que o nosso irmão Rubens tem uma casa bonita, bem arrumada, tudo certinho. Do jeito que ele e a mulher dele gostou de fazer. Gostaram de fazer. Deixaram a casinha deles perfeita, jeitinho deles. E aí eu chego na casa dele e falo: irmão Rubens, eu vim te fazer uma visita. Ele fala: Robert, eu estou viajando agora, eu preciso ficar uma semana fora. Você poderia cuidar da minha casa para mim? Presta atenção. Notem o que eu estou falando, prestem muita atenção. Cuide da minha casa para mim. E aí eu digo para o irmão Rubens: irmão Rubens, tudo bem, eu cuido da sua casa. E aí o irmão Rubens e a nossa irmã Elaine vai viajar. E aí eu fico na casa dele durante, vamos dizer, um exemplo só, pode ser mais, mas só 7 dias, vamos dar um exemplo, 1 mês, 7 dias, só um exemplo. E aí eu começo a olhar a casa do irmão Rubens e da irmã Elaine e começo a falar assim: eu vou fazer uma surpresa para o nosso irmão Rubens e a nossa irmã Elaine. E aí vamos dar um exemplo, que ele mora num sítiozinho. E no fundo, eles têm uma criação de porcos, de galinhas, de animais. E aí a sua casa, a entrada da casa é pela frente. Preste bem atenção, a casa é perfeitinha, que nosso irmão Rubens e nossa irmã Elaine tem, perfeitinho. E aí a entrada é pela frente, no final ele cuida, ele tem uma criação de porcos, galinhas, animais. E aí o nosso irmão Rubens vai viajar e ele deixa a casa comigo e fala assim: irmão Robert, cuida pra mim. Daqui uma semana, 1 mês eu volto. Você pode cuidar da minha casa pra mim? Eu falo: não, eu cuido sim, irmão Rubens, pode ir. Aí ele vai viajar. Aí num belo dia eu paro e começo a olhar a casa do nosso irmão Rubens. Eu falo assim: eu vou fazer uma surpresa pro nosso irmão Rubens. Vou fazer uma surpresa pra ele. E aí eu começo a quebrar a casa do nosso irmão Rubens. Notem, ele fez uma casa, a casa dele perfeitinha. Ele, a nossa irmã Elaine, fez uma casa perfeitinha, tudo bonitinho. E aí eu cismo de quebrar a casa dele. Estão entendendo? Casa, morada. Vamos prestando atenção. E eu decido quebrar a casa do nosso irmão Rubens. E aí eu começo a fazer modificações na casa dele. Dentro da casa dele eu mudo, pinto a parede de verde, coloco umas estrelinhas do Deus Renfã na parede. Aí eu vejo, falo assim: a entrada da casa é pela frente, mas eu vou fazer a entrada por trás agora. E aí eu fecho a parede da porta, a entrada da frente, e coloco a entrada por trás, entre os porcos, os animais, as galinhas. Eu entro por ali. A entrada vai ser por trás agora. Presta atenção. Poucos vão entender o que eu estou falando. Isso aqui é uma história maquiada. Poucos vão entender. Mas aqueles que já estão espertos vão entender muito bem. E aí eu decido quebrar a casa do nosso irmão Rubens. Quebra a casa dele.
A entrada era para frente, eu faço a entrada por trás. Dentro da casa dele eu mudo, pinto a casa dele de cor de rosa, faço desenhos de estrelinhas, Deus Renfã, escrevo Yahweh e Yahushua na porta da casa dele, faço um monte de coisa. Modifica a casa do nosso irmão Rubens inteira. Estão entendendo? A casa, o templo, a morada do irmão Rubens, a casa dele eu mudo inteiro. Faço desenhos, desenho Renfã, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová. Faço, vamos dizer, desenho um dragãozinho aqui, um negocinho ali, um coraçãozinho ali. Só estou dando um exemplo que eu estou dando, só exemplos. E aí, muito bem, a casa toda modificada. A casa, o irmão Rubens deixou a casa dele do jeito que ele fez, presta atenção. Morada Espírito Santo, presta atenção. Ele fez uma casa e deixou prontinha. Nosso pai fez o nosso corpo e deixou prontinho. Eu cismei, o irmão Rubens me pediu para me tomar conta da casa dele, eu cismei de mudar a casa. A morada, o templo. Eu mudei. Aí o nosso irmão Rubens chega de volta da viagem. Aí ele chega na frente da casa dele, ele não reconhece a casa dele. Antigamente a porta era para frente. Aí ele vê tudo diferente, cor diferente, desenhos de estrelinha, Renfã. Ele vê dragãozinhos, Yahushua, paracas de Yahushua, Yeshua. E ele vê e fala assim, peraí, que é isso? Quem fez isso na minha casa, na minha morada, no meu templo, no meu lugar de descanso? Quem fez isso? Quem autorizou ele mudar isso? Quem autorizou ele fazer estrelinhas na minha casa? Quem autorizou ele fazer dragão, escrever Yahushua? Peraí, cadê a entrada da casa? Aí o nosso irmão Rubens e a nossa irmã Elanda vai por trás. E aí eles têm que pisar no esterco para entrar por trás. Estão entendendo? Entrar por trás. Tem que pisar no esterco. Em fezes. Para entrar por trás. Pensem. Vocês que fizeram pergunta para mim, vocês estão entendendo agora. Estão entendendo o que eu estou falando? Muitas perguntas fizeram para mim. Pensem, você que é inteligente, que conhece realmente a verdade, se libertou, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, quando você vai entrar por trás, antigamente a original era para frente. E aí eu mudei. Eu dei uma loucura na minha cabeça, o nosso irmão Rubens mandou cuidar da casa, eu mudei a casa dele inteira. E aí eu fiz a entrada por trás. Só que por trás, as galinhas, os porcos deixam fezes. Os animais deixam fezes. Então agora o nosso irmão Rubens e nossa irmã Elaine tem que entrar para o lugar por trás, onde tem fezes. E aí ele entra dentro da casa dele e fala assim, o que é isso, irmão Robert? O que você fez na minha casa? Eu não te autorizei você em fazer isso na minha casa. Você mudou, fez estrelinhas, Deus Renfã, dragão, Yahushua, Yeshua. Aí eu falo, não, irmão Rubens, olha que da hora, ficou bonita a sua casa. Irmão Rubens, olha que lindo, ficou perfeito. Aí ele fala para mim assim, o irmão Rubens fala para mim, mas minha casa não era assim. Eu te entreguei minha casa para você. Eu queria que você devolvesse ela do jeito que eu te dei. Pensem, nosso pai deu o corpo para você. E do jeito que ele deu, ele quer de volta. E aí o nosso irmão Rubens, eu queria minha casa do jeito que eu dei para você. Irmão Rubens, o que você destruiu minha casa, você acabou com tudo. Olha que vergonha que é minha casa. Cor de rosa, estrelinhas, dragão e Yahushua. Eu tenho que entrar agora, eu tenho que pisar no esterco. Minha casa não era assim, o original da minha casa não era assim, eu não tinha que pisar no esterco. Pisar em fezes. Estão entendendo? Agora eu tenho que entrar pela minha casa, tenho que pisar em fezes, estercos. E essas estrelinhas, Deus Renfã para todo lado. Você mudou tudo minha casa. Quem te autorizou a fazer isso? Quem te autorizou? Eu pedi só para você cuidar da minha casa. Eu gosto da minha casa do jeito que era. Não era para mexer. Eu queria minha casinha do jeito que ela era, do mesmo jeito. Por que você fez isso? Agora eu tenho que entrar por trás da minha casa. Eu gostava, minha casa era pela frente, bonitinho, tudo arrumadinho. Agora eu tenho que entrar, eu tenho que pisar nas fezes dos animais. O que você fez na minha casa, irmão Robert? Eu não te autorizei. Eu não te autorizei você fazer esses desenhos na parede da minha casa. Eu não te autorizei a você a mudar nada na minha casa, mudar a porta da frente, passar para a entrada por trás. Eu não autorizei isso. O original da minha casa não era assim, não. Pega as suas coisas e vai embora. Eu não quero ver você nunca mais na minha vida.
Você me envergonhou. Olha, agora todo mundo passa na rua e vê minha casa desse jeito. O que você fez?